Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Daniel Sotomayor, presidente da Associação Brasileira de Ateus Agnósticos. Essa é a nossa terceira live e hoje novamente sobre laicidade. Eu estou fazendo essa live aqui baseado num vídeo que o pessoal do MBL acabou de publicar. Tinha o Kim Kataguiri do lado do Arthur, do Mamãe Falei, e no meio uma pessoa que fez todas as falas defendendo a presença de símbolos religiosos em repartições públicas, mas defendendo de uma maneira que vocês nunca viram defender. Eu aconselho ver o vídeo, quem não viu, veja, porque absurdo é no nível máximo. Então eu queria aproveitar para falar um pouquinho desses absurdos que chegam ao nível cômico deles. Bom, os argumentos que eles usam, se é que se pode chamar assim, são essencialmente três. Que o crucifixo não é um símbolo necessariamente ou imediatamente da Igreja Católica. Essas são palavras deles, hein? O crucifixo não é um símbolo necessariamente ou imediatamente da Igreja Católica. É o símbolo, antes de tudo, de uma injustiça. Esse é o argumento deles, número 1. Argumento número 2. Quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, é de outro mundo, está estabelecida a diferença entre Estado laico e religião. E por isso esse é o símbolo privilegiado do Estado laico. Esse é o argumento número 2. E tem mais. Eles dizem que originalmente o crucifixo é um instrumento de tortura, que remeteria àquela injustiça. Vamos abordar cada um desses argumentos de cada vez. Então, primeiro, a respeito de o crucifixo não ser um símbolo necessariamente ou imediatamente da Igreja Católica, ser o símbolo antes de tudo de uma injustiça, bom, eu acho que eles fizeram aqui um milagre da transformação dos símbolos, porque quase nos últimos 2000 anos, os símbolos vêm sendo repetidamente, exaustivamente, aos milhões, aos bilhões, em todos os pescoços, em todas as igrejas, em todas as bíblias, eles vêm sendo usados como símbolo do cristianismo. Aí, de repente, acontece algum milagre e ele deixa de ser, antes de tudo, o símbolo imediato, o símbolo necessário da igreja. Só porque ele quer, né? É óbvio que isso é uma invenção, é uma maneira de tentar encaixar o quadrado no círculo. Para não dizer uma mentira. Eu acho que é difícil de imaginar que uma pessoa traga esse argumento de boa fé. É um absurdo, né? Será que Anchieta, quando chegou aqui pela primeira vez, trazendo aquele símbolo para mostrar para os índios, disse, olha, isso aqui é o símbolo de uma injustiça? Será que os milhares de símbolos religiosos que os cristãos pregaram em todas as paredes do país, em escolas, em hospitais, nas igrejas, não, era só um símbolo, antes de tudo, de uma injustiça? Claro que não, né? Sempre foi o símbolo do cristianismo. Como qualquer exército, ele chega no lugar, o que eles fazem é mostrar o seu domínio fincando a sua bandeira. O cristianismo, o crucifixo é a bandeira do cristianismo, para mostrar a dominação, para mostrar que uma pessoa se submete àquele símbolo, ou que adere aos ideais dele, a pessoa mostra aquele símbolo. Em nenhum lugar é o símbolo da injustiça. Em todo lugar esse é o símbolo primário, essencial do cristianismo, né? Agora, ainda que por um momento ele fosse o símbolo da injustiça, por que teria que ser um símbolo de injustiça e não um símbolo de qualquer outra coisa? Por que temos que pôr um símbolo de injustiça nas paredes de hospitais? Por que tem que pôr um símbolo de injustiça nas paredes das escolas? Por que tem que pôr um símbolo de injustiça na parede do Congresso, atrás do presidente? Não tem. Podia ser um símbolo de qualquer outra coisa. E ainda que fosse de injustiça, por que não um outro símbolo de injustiça? Por que não os pedaços de Tiradentes, já que é para ser macabro com a cruz? Por que não botar um símbolo com a cabeça do Tiradentes, outro com a mão, o pé, o joelho, Tiradentes? Um grande símbolo de injustiça. É claro que escolher este símbolo de injustiça é um chauvinismo, é uma maneira de mostrar que a pessoa tem uma preferência especial pelo cristianismo, e é exatamente isso que tentamos acabar. A pessoa pode ter a preferência que quiser pelo cristianismo, pelo budismo, seja o que for.
Mas essa preferência não pode constar nas paredes do Estado. O Estado não pode ser o promotor deste tipo de preferências, nem o veículo. Muito bem, esse foi o argumento número 1. Argumento número 2. Quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, é de outro mundo, está estabelecido entre Estado laico e religião. E por isso ele é o símbolo do Estado laico. Olha que maravilha de argumento. O crucifixo do Estado laico. É mais um absurdo patente, né? É verdade que, se é que Jesus existiu, o reino dele estava separado desse mundo, porque era apenas um delírio da cabeça dele. Mas, independentemente disso, ainda que esse reino existisse, né, a separação é do Estado com a religião, é do Estado com a igreja. A religião e a igreja são desse mundo e são elas que têm que ser separadas. Em nenhum momento, quando se diz que, quando Jesus supostamente diz que o meu reino não é desse mundo, ele estava dizendo para separar Estado de religião. Em nenhum momento. Ele só estava dizendo que o reino dele era um reino imaterial. E que os cristãos, desde então, vêm fazendo de tudo para que seja um reino bastante material também. A laicidade nunca foi um projeto da Igreja Católica. A laicidade é uma conquista dos tempos seculares, é uma conquista que veio com o Iluminismo, veio depois da Reforma. A laicidade ela é exatamente o contrário de tudo que o cristianismo sempre fez. Quando a Europa esteve na Idade Média, toda a Idade Média e até se aproximar da Idade Moderna, todos os estados eram estados teocráticos, e a igreja nunca achou isso ruim, porque ela estava no centro desses estados, né? Agora que ela saiu, ela tenta voltar, dizendo, não, veja bem, deixa o meu crucifixo lá, ele é símbolo da separação entre Estado e igreja. Nunca foi e nem nunca vai ser. A igreja sempre fez tudo o que pôde para manter o seu poder dentro dos estados, e a sua luta para tentar deixar os crucifixos ainda nas paredes do Estado, que supostamente é laico há quase 120 anos, é uma mostra cabal de que laicidade não é o forte do cristianismo, assim como não é o forte do Islã, muito pelo contrário, e nunca vai ser. E por fim, o argumento incrível de que originalmente o crucifixo é um instrumento de tortura, nessas palavras. Então, veja, a cruz é um instrumento de tortura. O crucifixo é a cruz com Jesus em cima. Então o sujeito já mostra um desconhecimento total da igreja a qual ele provavelmente pertence, né? Então, veja, se fosse só a cruz, você ainda poderia argumentar isso, mas em grande parte dos casos não é a cruz. É a cruz com Jesus. Não dá para dizer que é somente um símbolo de tortura. É o símbolo da tortura e da morte e da ressurreição, que quando convém, eles querem falar da ressurreição. Quando não convém, eles dizem, não, é apenas tortura. Eles estão sempre falando da ressurreição, mas aí nessa hora, de repente, é somente um símbolo de tortura. Mentira. É Jesus pregado na cruz, essa é a maior parte dos símbolos que constam no país, e é para mostrar a morte e a ressurreição de Jesus. Agora, além disso, talvez na época de César, a cruz fosse apenas um símbolo de tortura, na época de César. Então, se houvesse crucifixos ou cruzes na época de César, nas paredes das repartições públicas, isso seria uma coisa. Mas 2000 anos se passaram e não tem nenhum sentido falar em cruzes nas repartições públicas de Roma antiga. Estamos falando de crucifixos nas repartições públicas do Brasil do século XXI. É completamente diferente. Hoje, que é o que interessa, o símbolo do cristianismo é eminentemente a cruz e o crucifixo. Não interessa como ele já foi. E para deixar isso bem claro, tem muita gente que não sabe, mas a suástica é um símbolo que não é do século XX, nem do século XIX, nem do século XVIII. A suástica, por sinal, é uma palavra sânscrita, que quer dizer boa sorte, o bem-estar, alguma coisa desse tipo. E foi um símbolo, continua sendo um símbolo ligado ao hinduísmo e às religiões orientais, que foi usado por muito tempo. Você pode ver a suástica, inclusive, você pode ver
no símbolo da igreja Seishonoye, que é uma igreja que, com tradições orientais, que tem diversas igrejas aqui no país. As pessoas se chocam, mas no hinduísmo é uma coisa absolutamente normal. Só que o que aconteceu é que, num dado momento do século XX, a suástica também foi utilizada, entre outras tantas coisas que ela foi usada ao longo dos milênios, ela também foi adotada pelos nazistas. E é claro que desde então, qualquer pessoa, depois do nazismo, que veja uma suástica, vai associar a suástica ao nazismo. Então, imagine o seguinte exemplo, imagine que eu tenha nazistas que usam a suástica como um pingente, que usam a suástica nas fivelas dos cintos, que usam a suástica na capa dos livros do Mein Kampf, que é o livro do Adolf Hitler, usam a suástica para todos os tipos de encontros nas paredes do partido, e eles fazem o símbolo da suástica no peito uns dos outros, eles fazem assim e depois fazem assim. Só que, de repente, quando eles põem a suástica na parede da repartição pública, não, esse símbolo que está aqui na parede da repartição pública, ele originalmente é um símbolo que significa boa sorte, bem-estar. Esse símbolo não tem nada a ver com o nazismo, é um símbolo que só quer dizer boa sorte e bem-estar. Óbvio que isso não é verdade, é só uma maneira desonesta de tentar distorcer o fato óbvio de que no século XX e no século XXI, a suástica, para 99% das pessoas que observam, e é por isso que chegou a ser proibido em alguns lugares, inclusive o Brasil. É o símbolo do nazismo, em todos os lugares é o nazismo. E vem os cristãos querendo nos convencer que, de repente, o mesmo símbolo que eles fazem no peito uns dos outros, que está na porta das igrejas, que está no topo das igrejas, que está na Bíblia, que está em todo lugar, de repente, quando está na parede da instituição pública, não, lá não é o cristianismo. Tenha dó, é de uma desonestidade abissal. É claro que a pessoa que trouxe esses argumentos deixa escapar, nem precisava, né, mas deixa escapar num momento muito claro. Ele diz, não, um homem que dizia ser filho de Deus, e é verdade, falando a respeito de Jesus. Porque é um crente, é um cristão, tem todo o direito de ser cristão, mas fica claro que os cristãos, mais uma vez, usam dos argumentos mais absurdos possíveis para justificar que o cristianismo continue ocupando um lugar dentro do Estado brasileiro. Eu lamento, não sei porque que o pessoal do MBL tem o cristianismo como religião de estimação, é o direito deles, mas o que a gente vê na política brasileira, em todo o espectro, muito poucas pessoas se salvam. A gente vê que sempre tem um motivo para o indivíduo ter uma determinada religião de estimação, sempre inventa alguma coisa para dizer, não, mas a minha religião tem que ter um símbolo, tem que ter um dia, tem que ter uma sessão solene no Congresso, sempre tem um motivo para o cara querer tirar vantagem para a religião de estimação dele. E é exatamente isso que não pode. O que a gente quer é um Estado que seja perfeitamente neutro com relação a todas as religiões e também com relação ao ateísmo. Não queremos um Estado que promova, nem que subsidie, nem que mostre símbolos do ateísmo, nem que ensine ateísmo nas escolas, nem nada. O Estado tem que ficar de bico quieto com relação ao ateísmo, com relação à religião, com relação a todas essas questões que só dizem respeito ao fórum íntimo das pessoas. O que a gente vê na realidade é que a imensa parte dos políticos quer sequestrar o Estado para utilizar com a sua religião. E é a isso que nos opomos. Pode vir da direita, da esquerda, pode ser Jean Willis, pode ser Kim Kataguiri, não importa. Laicidade é uma coisa séria e a gente não vê ninguém além da terra levando a laicidade a sério. Esperamos que vocês tenham apreciado esse vídeo e até a próxima.